Muito boa noite, queridos irmãos, companheiros da Casa de Paulo, que Jesus nos ampare, nos ilumine hoje e sempre. É com muita alegria que iniciamos hoje as transmissões das palestras na Casa de Paulo. É uma nova forma de estudarmos o Evangelho, de levar esclarecimento aos corações e consolo com esse grande ensinamento que o Mestre Jesus nos colocou. Primeiro, convido os irmãos agora para esse momento, para que nós possamos fazer a nossa prece inicial sobre a proteção dos espíritos protetores e consoladores e do nosso Mestre Jesus. Vamos então elevar o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus, esse irmão e companheiro que sempre nos auxiliou, que está ao nosso lado nesses desafios, que nos ajuda a enfrentar essas adversidades com fé e com esperança. Mestre Jesus, abençoe-nos hoje e sempre, conduza esse país à caridade, à benevolência e à fraternidade entre as pessoas que aqui habitam. Mestre Jesus, queremos conhecer um pouquinho dos teus ensinamentos. Recordemos do capítulo 5 do Evangelho, que fala sobre os aflitos. Senhor Jesus, esteja sempre conosco, hoje e sempre. E hoje nós temos a alegria de estarmos aqui com o nosso irmão Luiz Fernando, que vai proferir para nós hoje algumas palavras sobre esse momento que nós estamos vivendo. Que a palestra de hoje é sobre justamente o coronavírus e os ciclos da vida. Então, com vocês agora, Luiz Fernando. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Queridos irmãos, nos encontramos hoje de uma forma especial. Nosso planeta hoje é acometido de uma pandemia, situação essa a qual nos deixou todos muito surpresos. Porém, quando nós começamos a refletir sobre o momento em que estamos vivendo, sobre todas as circunstâncias e situações nas quais estamos inseridos, nós vamos começando a refletir sobre toda essa situação, de como nós nos colocamos, como que nós nos inserimos nesse contexto. E a primeira pergunta que vem para nós, quando nos deparamos diante de tal situação, é: qual o sentido da vida na Terra? Será que o nosso sentido de vida na Terra é apenas nascer, crescer, procriar e morrer? Será que a razão pela qual nós estamos inseridos em todo esse processo, num planeta tão maravilhoso, tão generoso, é simplesmente esse processo de um ciclo de vida? E aí a gente começa a olhar em volta de nós. E muitas vezes nós começamos a nos questionar em função daquilo que nos rodeia, das pessoas que nos rodeiam. E começamos a observar os destinos de todos aqueles que às vezes estão próximos de nós. Eventualmente olhamos para um e entendemos que a vida dele é mais fácil. Eventualmente olhamos para outro, olhamos para a vida dele e achamos que é mais difícil. Uns nascem saudáveis, outros nascem doentes, alguns com problemas sérios, financeiros, profissionais, outros na abundância material, alguns vivendo processos dificílimos de origem emocional, sentimental, conjugal, outros vivendo a plenitude de uma relação amorosa. E aí nós vamos começando a nos perguntar: por que tantas disparidades? Por que tantas diferenças? Quando lembramos de Deus, em uma situação como essa, a imagem de Deus, a presença de Deus, ela vem muito forte dentro de nós e naturalmente os nossos questionamentos vão se desenvolvendo. A gente pergunta: mas se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus é justo, por que tantas diferenças? Por que tantos destinos diferentes? E aí nos chega a doutrina espírita, que através da maravilhosa orientação dos Espíritos de Luz,
nos dá a base da fé raciocinada. Aquela fé que faz com que nós possamos olhar sobre todos esses aspectos nos quais nós estamos inseridos e começarmos a desenvolver a nossa capacidade de compreensão, de entendimento, de razão, de emoção, de cognição, enfim, todo o processo que faz com que nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais intelectuais e sentimentais. E é exatamente baseado nessa fé raciocinada que nós vamos construindo o entendimento para um momento tão delicado, para um momento tão difícil, para um momento de tanta tensão como o que agora o nosso planeta vivencia. Nós sabemos que essas situações, elas realmente só chegam à nossa vida quando elas estão próximas, quando nós sentimos na pele a necessidade de adotar novas posturas, a necessidade de entender que precisamos ter uma repostura em relação a essas circunstâncias. E aí, nesse momento, a gente para e fala, opa, tem alguma coisa diferente e eu preciso entender. E é a fé raciocinada, é essa fé maravilhosa que vai fazer com que nós possamos cada vez mais desenvolver os nossos potenciais. Então, quando a gente analisa a presença de Deus, a manifestação de Deus sobre a doutrina espírita, nós vamos entendendo que Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente, né? É inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Amor absoluto. Quando a gente entende esse processo, nós vamos entendendo que tudo no qual nós estamos inseridos, inclusive o momento no qual o nosso planeta passa e cada um de nós vivencia, está absolutamente sobre a tutela de Deus. Deus sabe, Deus conhece, Deus conduz a vida de cada um de nós que está ligado a esse órgão, encarnado e desencarnado. Então, às vezes, para a nossa mente ainda bipolar, com grandes limitações de raciocínios que precisam ter condições transcendentais, nós não conseguimos imaginar uma mente que conhece bilhões e bilhões de espíritos pelo nome. E é exatamente esse aspecto que nós começamos então a nos situar. Ora, se Deus me conhece, se Deus sabe os problemas que eu vivencio, se Deus entende toda a complexidade na qual eu estou inserido, por que então eu estou passando por isso? Qual a grande razão de eu passar por isso? E algum tempo atrás, ainda quando desenvolvíamos uma fé cega, tínhamos determinados dogmas em que nós acreditávamos, nos quais estávamos submetidos, como por exemplo, o céu e o inferno. A partir do momento em que eu desenvolvo uma boa ação, eu coloco uma bolinha no pote do céu. Se eu desenvolvo uma má ação, eu coloco uma bolinha no pote do inferno. Porém, conforme a nossa fé raciocinada vai se desenvolvendo e vai se transformando, se avolumando, nós vamos percebendo que esse processo dessa dicotomia de céu e inferno nada mais é do que uma loteria. Algo que nós estamos submetidos muitas vezes à sorte, porque eventualmente quando eu mato um cachorrinho de estimação sem querer, eu estou cometendo uma má ação, então eu colocaria uma bolinha no potinho do inferno, mas essa não era a minha intenção. Quanto que um outro indivíduo poderia fazer a mesma coisa por maldade, assassinando um pequeno animal que também teria o mesmo valor. A partir desse momento, nós vamos começando a perceber que transcende a nossa capacidade de compreender essa dinâmica da vida. E aí, em 1857, chega uma pleiade de espíritos de luz para nos dar a compreensão, a lógica, o entendimento, a fé raciocinada de tudo isso que nos acontece. Eles lançam para nós o entendimento da evolução espiritual. Um processo em que todos nós estamos inseridos numa caminhada eterna, buscando cada vez mais a nossa ascensão angelical. E é exatamente nesse processo que nós vamos construindo cada vez mais
a nossa capacidade de desenvolver, a nossa capacidade de avançar. Desta forma, nós vamos percebendo que a espiritualidade veio e nos convida a compreender esses processos. E esses processos nos são explicados através dos ciclos da vida, pois tudo na natureza possui ciclos. A própria formação do nosso sistema solar teve começo, teve meio e vai ter fim. Dentro desse entendimento, nós vamos percebendo que o que nós vivemos no nosso planeta é também dotado de ciclos. Como, por exemplo, o ciclo mensal da Lua, Lua nova, Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante. O ciclo anual do clima, né? Primavera, verão, outono, inverno. E a espiritualidade de luz vem e nos fala, sim, tudo no universo tem um ciclo, e vocês também têm um ciclo. E qual é o nosso ciclo? Nascer, morrer, renascer de novo, progredir sempre. Quando nós entendemos esse processo, nós vamos percebendo como que a cada momento nós vamos tendo a oportunidade de alargar os nossos entendimentos, visualizando um horizonte muito mais amplo, onde o nosso processo de desenvolvimento intelectual e moral criam as condições para o nosso progresso. Portanto, tudo aquilo em que nós estamos inseridos, tudo aquilo que nós estamos envolvidos, tudo aquilo que nós estamos passando é efetivamente um processo de progresso. Então, quando a gente olha para o que nós estamos vivendo e está doendo, o que é isso? É porque nós estamos consertando. E esse conserto dos erros passados, de encarnações passadas ou da atual, muitas vezes dói, machuca. E o nosso equívoco é ficarmos focados nesse sofrimento, como pura e simplesmente condição de dor, esquecendo que na realidade essas circunstâncias e situações é uma oportunidade de aprendizado. De repente, nós construindo esse entendimento, essa compreensão que a fé raciocinada do Espiritismo nos dá, nos dota de capacidade, nós nos deparamos com uma pandemia planetária, onde não existe fronteira, não existe raça, não existe religião, não existe condição financeira, cultural, intelectual, absolutamente nada. Chega um vírus e de forma aparentemente aleatória, acomete um, acomete outro, e de uma forma devastadora. Nós vamos percebendo então o quanto que o homem, enquanto que nós precisamos estar cada vez mais inseridos nesse processo para compreendermos essa condição. Quando observamos o que está ocorrendo hoje na nossa sociedade global, nós vamos percebendo que cada vez mais nós precisamos alargar os nossos horizontes e compreender. Então, vivemos hoje uma calamidade mundial, uma doença que se alastra por todos os cantos do planeta. Se é um doente, se é uma doença, precisamos de um médico. E quem é o médico dos médicos? Quem é aquele que veio à Terra e nos deu a chave para o entendimento de todos os males, independente do tempo, da época e da condição? Mestre Jesus. Então, Jesus veio à Terra sendo o médico dos médicos. Não aquele médico que pura e simplesmente fez determinadas curas na sua época. Muito mais do que isso. Porque a mensagem que ele nos deixou, o entendimento dessa transcendência que ele nos deixou, fez com que nós tenhamos então hoje o entendimento daquilo que está acontecendo conosco hoje. E aí, quando a gente busca aprofundar um pouquinho mais na doutrina espírita, nós vamos tentando pensar as chaves que vai abrir a porta desse entendimento, para que nós possamos compreender o coronavírus, para que nós possamos compreender o Covid-19,
que é o que? Uma família de vírus, né? O coronavírus é uma família de vírus que assola o nosso planeta há séculos. E o Covid-19, que é esse que está nesse momento conosco, é o membro mais jovem e mais inteligente dessa família. Até porque nós já entendemos, quando estudamos a ontogênese espiritual, que um vírus é um princípio inteligente. Ali há um princípio inteligente. A ciência ainda não conseguiu encontrar esse processo, mas ali é um princípio inteligente. E esse princípio inteligente age conforme uma lei maior, age de conformidade com circunstâncias e situações. E aí nós vamos compreendendo que quando ele acomete um determinado indivíduo, não é de forma aleatória. Mas, para que nós possamos compreender de uma forma melhor, buscando no médico dos médicos, no Mestre Jesus, o entendimento disso, eu gostaria de pensar uma passagem do livro Boa Nova, um livro psicografado por Chico Xavier, do espírito de Humberto de Campos, em que no capítulo 3 ele relata a chave, o entendimento da razão pela qual vivemos hoje uma pandemia no nosso planeta. Conta esse capítulo do Boa Nova que Jesus fazia sua primeira viagem a Jerusalém. E ele, chegando ao templo, encontra-se com um doutor da lei chamado Hanan, que era um indivíduo austero, firme, extremamente legalista, mas ao ver Jesus, ele se encanta e ele se depara com o magnetismo do Mestre. E, interessado em saber o que aquele homem diferente fazia ao templo, ele chega a Jesus e pergunta: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus, com muita paz, com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, com muita bondade, responde: passo pela cidade buscando a fundação do reino de Deus. Hanan se assusta com a resposta, porque ele achava que aquele simples Galileu não teria essa capacidade. Seguindo a conversa, ele então volta a inquirir Jesus de uma forma agora mais perversa. Ele pergunta: reino de Deus? O que tu pensas que venha a ver? O que tu pensas que venha a ser isso? E Jesus, de forma tranquila, pausada, responde: esse reino é obra da divindade no coração dos homens. Vou repetir: este reino é obra da divindade no coração dos homens. Mais assustado ainda, Hanan observa Jesus e o questiona: e com que você pensa com quem e como, que ferramentas você pensa que você vai construir esse reino de Deus? Jesus responde: com os mais variados companheiros vindo dos mais variados lugares e com as ferramentas do bom sentimento e da boa vontade. Nesse momento, quando nós interpretamos essa passagem de Jesus, nós conseguimos compreender a chave daquilo que nós estamos vivendo. Porque quando Jesus nos disse que o reino dos céus é aquilo que é construído no coração dos homens, ele nos deixa claro que esse processo de desenvolvimento é um processo que nós temos que construir dentro de nós. É através do processo do nosso autoconhecimento que faz com que nós vamos transcendendo essa capacidade para alcançarmos o reino dos céus. Porque a partir do momento em que nós estivermos alcançando o reino dos céus, nós não teremos problema com nenhum tipo de vírus, com nenhum tipo de sofrimento, com nenhum tipo de padecimento. E desta forma, nós vamos construindo todo um processo em que nós vamos nos libertando dessas limitações, dessas dores e desses sofrimentos, ainda de um mundo de provas e expiações em que nós estamos inseridos. Então, quando nós vamos compreendendo esse processo, nós vamos percebendo que o reino de Deus não é construir um templo, independente da denominação espiritual ou religiosa.
Construir o reino de Deus não é subir a um monte. Construir um reino de Deus não é construir uma capela, não é frequentar efetivamente, seja qual for, um templo espiritual ou religioso. Construir o reino de Deus é, em sua essência máxima, a transformação moral que o indivíduo tem que construir no seu coração. Quando nós entendemos esse aspecto, quando a gente percebe essas lições de Jesus, nós vamos então efetivamente construindo para nós o entendimento da razão pela qual nós somos hoje visitados por um parente do coronavírus, o mais ilustre e atual, que é o Covid-19. Inteligente, eficaz, extremamente sutil, que hoje faz com que a população mundial tenha novos padrões de postura e de manifestações. E aí, isso começa a nos incitar certos questionamentos. Isso faz com que certas perguntas venham até nós e, através dessa fé raciocinada, nós vamos conseguindo encontrar as respostas através da fé raciocinada. A primeira pergunta é a gente perguntar: por que apareceu esse vídeo? Para quê? Qual é efetivamente a razão dele? Aprendizado. E aprendizado de quê? De aprendermos a resistir. Porque ao longo de todos os tempos, ao longo da nossa própria encarnação, nós vamos resistindo a diversos intempéries, a diversos problemas, a diversas dificuldades. Mas esse problema, essa dificuldade, ela é diferente. Porque essa não adianta ter dinheiro, não adianta ter poder político, não adianta ter uma prioridade A ou B ou C. Ele acomete quem tiver que ser. Então, o coronavírus ou o Covid-19 nos convida a desenvolvermos a nossa resistência pacífica, a desenvolver aquela resistência na qual nós não estamos acostumados, porque nós estamos acostumados à resistência brutal, aquela resistência da violência, pois acreditamos que a violência é poder. Porém, que tipo de violência você vai adotar com esse vírus? Que tipo de postura agressiva você pode adotar com esse vírus? E aí nós vamos percebendo então que a forma que nós temos que lidar com ele é diferente daquele processo que nós estamos habitualmente numa sociedade materialista, imediatista e consumista. Pois não adianta usar de violência, não adianta usar de intimação, não adianta usar de algum poder material, porque não vai resolver. Então, a grande capacidade de entendimento desse momento é exatamente desenvolvermos a nossa resistência pacífica. É entrarmos no processo de sintonia, de consonância com Deus, em sua magnânime bondade, e nos submetermos à sua vontade, ao seu aprendizado. Porque se tem algo que Deus sabe de uma forma indiscutível, é aquilo que nós precisamos. É impossível duvidarmos disso, porque se Deus é Deus, Ele sabe de tudo o qual nós precisamos. E se estamos submetidos a esses processos nesse momento, é porque efetivamente temos condições de avançar, de enfrentar, de vencer. Mas cabe a nós então uma repostura, cabe a nós então uma forma diferenciada de ressignificar a forma com que nós vamos reagir. Porque todos os padrões até então, a partir desse momento, caem por terra. Surge aí a segunda pergunta, né? Por que o vírus parou o mundo? O vírus parou o mundo porque ele simplesmente teve a vontade? Não. Ele parou o mundo para exatamente um novo processo de aprendizado, um novo processo de entendimento, que é aprendermos as mudanças de paradigmas. Paradigmas que muitas vezes vão construindo o pré-conceito no qual a sociedade está tão mergulhada.
E é interessante porque muitas vezes nós, espíritas, entendemos esse momento como um momento da transição planetária, em que situações e condições diversas e difíceis vão vir para abalar o mundo. E quando ela chega, nós nos assustamos. É muito interessante esse processo. E quantas vezes nós achávamos que esse processo viria através dos terremotos, dos maremotos, dos tsunamis, e de repente, sorrateiramente, chega um vírus e muda tudo isso. E aí nós espíritas nos alvoramos e falamos: é a separação do joio e do trigo. Aqueles a qual o vírus encontrar e desencarnar, esses estão saindo do planeta. Será? Será que nós temos que ter esse entendimento? Se nós tivermos esse entendimento curto de que todos aqueles que estão sendo acometidos pela doença e que desencarnam são aqueles que precisam sair do planeta, se nós observarmos esse aspecto e fizermos um retrospecto, nós vamos ficar numa situação difícil. Sabe por quê? Há 100 anos atrás nós tivemos a gripe espanhola. E a gripe espanhola nada mais era do que o elemento mais atrasado, mais antigo da família do coronavírus. E ela veio e ela assolou o planeta como está hoje. E ela foi extremamente impactante, não tanto quanto porque hoje nós vivemos um processo urbano extremamente intenso em todo o planeta. A população aumentou de forma vertiginosa e se compactou, daí a facilidade dessa disseminação. Mas guardadas as proporções, naquela época a gripe espanhola também disseminou milhões de pessoas pelo mundo. Então todos esses que tinham de desencarnar eram espíritos que precisavam sair do nosso planeta? Não necessariamente. Tanto que só que se nós fizermos uma averiguação com mais cuidado, nós vamos perceber que um dos ícones do espiritismo, que fez um trabalho fantástico, maravilhoso, perfeito, que deixou muitas e maravilhosas lições para nós, morreu da gripe espanhola. Eu estou falando de Eurípides Barçanufo. Então, quando a gente vê essas circunstâncias, a gente vê essas situações, nós temos que ter muito cuidado com esses paradigmas ou esses preconceitos que nós vamos construindo. Porque, na realidade, quando o vírus escolhe um A, B, C ou D, na realidade, ele está levando algum tipo de mensagem para aquele espírito de forma específica. Não é necessariamente porque o indivíduo desencarna acometido por essa situação que ele está sendo expurgado pelo planeta. Às vezes, em determinadas circunstâncias, até muito diferente, como eu abordei aqui a questão de Eurípides Barçanufo. Então nós precisamos abrir a nossa mente. Então, se não é pura e simplesmente um expurgo, é para quê? É para que nós possamos responder a terceira pergunta. Qual é a pergunta? Por que os profissionais de saúde nesse momento se tornaram tão fundamentais? Porque nós precisamos buscar alternativas para preservar a nossa vida. Nós precisamos compreender e tentar uma vacina, e tentar algum remédio, alguns tipos de situação, tanto que vivemos hoje o isolamento social, buscando uma alternativa paliativa, mas necessária e importantíssima nesse momento, para que nós possamos saber lidar, ganharmos tempo para podermos lidar com essa situação. Então, por que está tão importante? Porque a espiritualidade nos mostra, através da classe dos profissionais da saúde, a imensa importância de uma encarnação, em que nós vamos observando, então, o grande tesouro que nós temos quando nós temos uma encarnação. A oportunidade que Deus nos dá para que nós, inseridos dessa condição, possamos desenvolver o nosso progresso moral. A grande dificuldade é que o nosso planeta, de uma forma geral, está hoje mergulhado nos padrões da matéria. Está hoje mergulhado em todos aqueles processos em que o interesse pessoal e o interesse na matéria prepondera sobre os valores verdadeiros da vida. E o que é muito interessante é que todos esses processos ficam.
em que de uma forma ou de outra, acometidos por essa pandemia ou por qualquer outro processo, todos nós estaremos inseridos no ciclo evolutivo do ser espiritual. Qual é? Nascer, morrer e renascer, progredir sempre. E é esse processo que nós precisamos entender. Quando nós percebemos esse entendimento, nós vamos nos tornando o quê? Otimistas, esperançosos de que não é essa circunstância e situação em que temos que entrar em pânico, em desespero, de maneira alguma. Até pelo contrário, porque nesse momento está nos sendo perguntado o que Jesus nos condicionou, a cada um segundo as suas obras. Vivo situações difíceis, vivo momentos errantes, exponencio cada vez mais as minhas mazelas morais, mas vou à minha casa religiosa, ao meu centro espírita, à minha igreja, vou dar um jeito na minha vida, mas eu estou sempre tendo um amparo espiritual. Nesse momento em que cada um tem que buscar o seu amparo espiritual dentro de casa, está sendo perguntado: o que você fez nos seus talentos? O que você desenvolveu de cada um deles? Ao longo de tudo que você já fez até esse momento, você o enterrou ou você o multiplicou? E desenvolver os nossos talentos está diretamente ligado à nossa capacidade de realmente colocar em prática as lições que o Mestre Jesus nos deixou. Então nós vamos percebendo que o Covid-19 nada mais é aquilo que nós precisamos para nos desenvolver. Até porque o que não te desafia não te transforma. O que não te desafia não te transforma. E é exatamente a transformação, a mudança íntima, aquele reino dos céus que precisamos implantar dentro do nosso coração através de nós, dos nossos bons sentimentos e da nossa boa vontade, é que vai fazer com que efetivamente consigamos chegar onde tanto desejamos. Então, é um trabalho de cada um, é um trabalho em que cada um precisa se conscientizar e modificar essa estrutura viciosa e danosa no qual o planeta está mergulhado. E aí vem o nosso querido Covid-19, nos convidando a rever esses valores, nos convidando a perceber aquilo que nós estamos inseridos em termos morais, porque esses parâmetros, esses paradigmas da matéria, eles pura e simplesmente deixaram de existir, ruíram, porque hoje aquele que detém a fortuna financeira, ele não tem a menor certeza de que daqui a 20, 30 dias ele conseguirá um apoio médico hospitalar para caso ele esteja cometido da doença. A morte nos nivela. A morte tem a capacidade, o desencarne tem a capacidade de nos nivelar a todos. Naquele momento, somos todos absolutamente iguais. E é esse reentendimento, essa ressignificação de valores, que essa maravilhosa oportunidade nós estamos tendo para poder desenvolver. Quando olhamos essa pandemia em que assola o mundo, dentro desse aspecto de entendimento, nós vamos construindo dentro de nós a bondade divina de nos dar a oportunidade de compreender aquilo que precisamos fazer nesse momento. Nos colocando dentro de casa, ao lado dos nossos filhos, da nossa família, aqueles que por muitos e muitos tempos nós não convivíamos. Era muito difícil ficar em casa. Coloca-nos em casa para que nós possamos ficar conosco, porque quantas e quantas vezes nós fugimos de nós para não enfrentarmos as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas mazelas. E é exatamente esse momento de luz em que a espiritualidade bondosa joga o nosso planeta para que nós possamos progredir. Então a palavra de ordem é progredir. E quando nós entendemos isso, nós vamos percebendo que na realidade, cada vez mais, isso vai nos dando a oportunidade de realizar esse progresso agora. Porque é agora, através dessa capacidade de observarmos a situação e de fazermos uma mudança profunda na nossa vida, nós vamos desenvolvendo a real
vontade dentro de nós de fazer essa modificação. Então, quando a gente estuda essas condições da vida, a gente chega à conclusão que nenhum vírus é tão letal quanto a ignorância. A incapacidade de observarmos a nós e a todo o contexto no qual nós estamos inseridos. A capacidade de percebermos tudo aquilo em que nós estamos cada vez mais desenvolvendo e ampliando essa fé raciocinada, nos inserindo dentro desse novo contexto em que a vida verdadeira nos chama a progredir. É um momento ímpar, é um momento especial, é um momento de júbilo, onde nós vamos colocar em prova a nossa capacidade de resistir, a nossa capacidade de ter a resistência pacífica, a nossa capacidade de enfrentarmos com a fé em Deus, na espiritualidade, de colocarmos em prática todo aquele aprendizado que Jesus nos deixou, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. É exatamente isso, queridos irmãos, que esse nosso querido vírus veio trazer para nós. Evidentemente, construindo a cada vez mais uma oportunidade de progresso e evolução. E aí, quando a gente entende esse processo, nós precisamos lembrar que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é justo e que Deus, efetivamente, Ele se rende sempre aos nossos anseios divinos. A partir do momento em que nós, através dos nossos bons sentimentos e da nossa boa vontade, estamos nos predispondo a realmente avançar, a nos transformar, a ser um discípulo do Mestre, nós vamos construindo esse processo de avanço. Desta forma, eu gostaria de deixar para vocês uma receita, uma receitinha de casa. Aquele remédio caseiro que muitas vezes faz o milagre que a gente que a gente às vezes nem acredita, mas que faz esse milagre. Após a nossa transmissão, será postado para vocês um pequeno slide onde enumera cada um desses pequenos remédios. Remédios esses que vão nos dar a capacidade de enfrentar não só esse vírus, mas enfrentar qualquer adversidade da vida, de enfrentar no futuro que vier e dessa forma transformar de forma otimista, alegre, esperançosa tudo aquilo que nós vamos avançar. Então, quando a gente olha para esse coronavírus que se intitula Covid-19, eu te passo a seguinte receita: convide 19 novas boas ações à sua rotina e busque se tornar disciplinado, paciencioso, fraterno, companheiro, humilde, sincero, generoso, otimista, respeitoso, calmo, gentil, amigo, caridoso, justo, empático, desapegado, determinado, grato e principalmente amoroso. Reflitamos. Muitíssimo obrigado, que Deus abençoe a todos e que com certeza todos nós conseguiremos vencer mais essa batalha. Uma boa noite, fiquem com Deus. Momento de agradecer ao Luiz Fernando, que dispôs a fazer essa palestra para nós, deixou lá a capital, veio até Trindade, com muito amor, se dedicando a esse trabalho. Que Deus lhes pague. Bom, agradecer vocês também, ouvintes, que tiveram a paciência conosco. É a primeira transmissão nossa. Obrigado pelo carinho e pela, essa paciência conosco. Ainda estamos em momento de aprendizado e de evolução. Bom, agradecer também a Débora Vieira, que dispôs do seu tempo para dedicar a esse trabalho, o Divino Gomide, que está aqui conosco, a toda essa diretoria que nos apoia, que nos sustenta e que esse trabalho de divulgação da doutrina espírita continue. Meus irmãos, é um momento de resignação, um momento de abnegação, um momento também de paciência. Nós sabemos que ficar enclausulados em casa vai exigir de nós paciência, vai exigir de nós dedicação e às vezes, muitos momentos, vai ser nos colocado à prova. Então tenhamos paciência uns com os outros, né? Ficar em casa fechado não é fácil
Então é o momento também da gente fazer o Evangelho no lar, da gente vibrar positivamente para esse planeta, para que as coisas aconteçam na forma como o governador dessa orbe planejou. Bom, alguns avisos: esse vídeo vai estar no YouTube com acesso ao público. Então, se você perdeu a transmissão, você pode recorrer ao YouTube e você vai ter o vídeo. Terça-feira e quarta nós teremos nova transmissão. E o nosso pedido final é para que vibrem positivamente para esse planeta, para que nós possamos fazer a nossa parte como espíritas, como cristãos. Nós somos uma só nação, um só povo, e Deus precisa muito de nós nesse momento. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, fazer a nossa prece, colocar nossa água à disposição, para que a espiritualidade possa nos auxiliar, para que Jesus possa interceder junto ao Pai Maior, pela misericórdia dos teus filhos, que possa abençoar a todos, que possa dar a compreensão a essa nação, a todas as nações, a esse planeta, e que possa chegar uma luz até essas pessoas que estão sendo resgatadas, que elas possam encontrar o remédio, que elas possam encontrar a paz de Jesus. Dai-nos compreensão, dai-nos amor, dai-nos fraternidade, Senhor Jesus. Assim, nós pedimos a permissão para encerrar essa transmissão, que a equipe espiritual fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, uma boa noite.